Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai estar discutindo um pouco aí sobre se pode ou não ligar o ateramento do chuveiro, o verde, o ateramento do chuveiro no neutro da tua casa, pessoal. Eu não vou citar o que a norma fala, porque a norma proíbe e vocês sabem disso. Mas eu quero mostrar para vocês algumas considerações que a gente deve fazer, tá? As considerações aí que a gente deve fazer. E vamos lá, pessoal. Por que o pessoal fala que não pode ligar ateramento de tomadas? Entendeu? Por que a gente não pode ligar ateramento de tomada no neutro? Porque basicamente, pessoal, aqui olhando no poste, a gente vai ter o transformador. Deixa eu só achar aqui, o transformador ele vai estar em cima de um poste, né? Nesse poste em questão vai ter a linha o R, S e T, tá? Defasadas em 120 graus, geralmente em 13,8 mil volts, vai passar pelo transformador e o transformador vai sair o X0, X1, X2 e X3. Então, por que a gente não pode ligar o alteramento de tomadas direto no neutro, pessoal? Porque, veja bem, se algum dia algum caminhão enroscar nos fios aqui, ou, por exemplo, o fio romper, o neutro romper aqui, seja por N fatores, N motivos, o neutro é o condutor primeiro de cima, tá? Se ele romper, ele pode cair aqui em cima de uma das fases e, consequentemente, causar um retorno. Então, esse neutro ele passou a não ser mais neutro e ele passou a ser fase porque ele rompeu aqui, caiu em cima da fase e vai energizar tudo que você tem na tua casa. Basicamente, isso que pode acontecer. Isso é muito perigoso, pessoal. Isso é muito perigoso. Então, por que eu recomendo você ligar o neutro do chuveiro, o, o, fa, o ateramento do chuveiro no neutro, pessoal? Eu recomendo, se você seguir uma linha de raciocínio, por exemplo, eu não vou chegar aqui e dizer para vocês, ó, podem e liguem, porque vocês vão estar fazendo essa ligação, entendeu? Por isso que esse vídeo é um vídeo longo. Vocês vão estar fazendo essa ligação em coisa que não é para ligar. Por exemplo, em tomadas, você jamais deve ligar, pessoal. Então, voltando aqui à linha de raciocínio, né? Uh, isso serve para todos os chuveiros, pessoal. Porque o que é um chuveiro? O chuveiro nada mais é do que uma resistência. Então, por exemplo, aqui temos esse chuveiro aqui de cima, aqui, esse primeiro do videozinho. Então tá vindo aqui o neutro, tá vindo o fase, né? E aqui eles fizeram o jumper do alteramento aqui, nesse vídeo aqui, entendeu? Vamos pegar outro exemplo. Esse outro exemplo aqui é melhor ainda, ó, porque você enxerga a resistência aqui, embora tá ruim aqui a foto, né? Então, basicamente, pessoal, vamos supor que alguns estados aqui do Brasil têm rede 110 e você vai ligar um chuveiro nas duas fases, uma rede bifásica. Então, esse chuveiro vai trabalhar 220. Então, temos duas fases aqui. Uma fase e aqui o ateramento, pessoal. E muitas dessas casas não tem, ou eles não ligam o ateramento do chuveiro nessas residências. Inclusive, eu vi um vídeo, pessoal, antigamente num grupo aí, que o cara que instalou chuveiro ligou, instalou chuveiro neutro e fase, né? Ele ligou o ateramento no fase, aí o chuveiro tá dando choque. Então, por que a pessoa não mora eletrocutada, pessoal? Quando liga o ateramento do chuveiro, torneira elétrica no neutro, ou não liga, por que a pessoa não mora eletrocutada, pessoal? Primeiro de tudo, você precisa entender que quando essa água aqui, nós temos dois eletrodos aqui, né? Dois eletrodos. Então, quando esse eletrodo ele vai anular um pouco aqui a corrente, porque ele é uma resistência e a corrente vai passar por aqui. Mas o residual dela vai se desprender do polo positivo, tá? Vir para a água. Então, esse chuveiro aqui, geralmente a maioria dos chuveiros, pessoal, a maioria deles, digamos assim, que aquele mijozinho, aquela goteirinha que sai do chuveiro aqui, geralmente a gravidade vence, tá? Geralmente ela vence aqui assim, o quanto a gravidade vence e puxa a água para baixo, desligando as gotinhas. Então, em vez de virar um fluxo contínuo, acaba virando gotas.
como nesse outro aqui, ó. Então isso aqui aumenta muito a resistência elétrica, entendeu? Proveniente da água. E eu acredito que é isso que faz o chuveiro não dar choque, até porque se você chegar com a mão próximo aqui do chuveiro, tá? Você vai estar com o corpo todo molhado, pé descalço, 2 fases no chuveiro, 2 fases de 110, sem ateramento. Você chegar próximo aqui, você já vai sentir ele querer amortecer a pele, querer amortecer a pele. Mas se você encostar nele, ele vai te dar um choque. Isso é óbvio, né? Encostou nele aqui, com encosta total, ele vai te dar um choque. E antes, pessoal, que vocês venham falar, tipo assim, alguma outra questão nesse sentido, que não é por isso, eu quero mostrar um negócio para vocês que é o seguinte, pessoal. Esse aqui é um chuveiro analógico. Os chuveiros digitais, eu olhei o desenho igual esse aqui. A energia vem, passa aqui por um contato, né? Então a pressão da água que empurra essa membrana para cima, liga, que fecha o contato, que energiza a resistência do chuveiro. E da torneira elétrica também. Aí o que acontece, pessoal? Geralmente, no chuveiro eletrônico e torneira eletrônica, bem aqui nesse fio, que pode ser tanto negativo quanto positivo, geralmente é no positivo, tá? Por isso que torneira elétrica e chuveiro elétrico eles têm polaridade, tá? Pode ligar invertido? Pode, mas eles têm polaridade por um motivo. Que é exatamente esse. Nessa linha aqui do positivo, claro, se tu for ligar no bifásico, aí não tem o que fazer, porque tu vai ligar em 2 fases, né? Isso obviamente. Mas vai funcionar do mesmo jeito. Então, voltando aqui. Nesse ponto aqui do chuveiro, vamos supor que nesse ponto aqui positivo, isso dentro do chuveiro, tá? Vai ter um transistor, e esse transistor que vai fazer a grande sacada. Esse transistor ele vai virar uma válvula que ele vai fechar a passagem de elétrons, fazendo a regulagem. Então, quanto mais elétrons já passar, mais quente vai ficar o chuveiro, e quanto menos, menos. Aí, o que tu vai fazer? Se tu ligar invertido isso, tu concorda comigo que quando o chuveiro estiver no zero, temperatura zero, não vai deixar passar os elétrons, porém o fase está vindo pelo neutro, está vindo direto. Então, o fase ele se torna um polo direto com o chuveiro. E ninguém morre eletrocutado por isso. Entendeu? Ninguém morre. O corpo está todo molhado, não sei o que, blá blá blá. Então, tipo, ninguém morre. E eu vou explicar isso do porquê que o chuveiro é um negócio muito seguro, cara. Entendeu? Vou explicar isso para vocês. Porque, basicamente, pessoal, para a pessoa levar uma descarga elétrica, a eletricidade precisa fluir do ponto A ao ponto B. O elétron tem que vencer a resistência da pele e fluir do ponto A ao ponto B. Por isso que, se você estiver na rua, tudo molhado a rua, entendeu? E cair um poste no chão e energizar toda a água, entendeu? Energizar todo o chão, inclusive o que você está pisando, o que você vai fazer para sobreviver? Você vai virar o saci. Você vai ficar com um pé só no chão. Dessa forma, a eletricidade não vai fluir pelas tuas 2 pernas. Você pode até sentir que você está levando choque, mas você não vai desmaiar, você não vai ter o coração paralisado, os pulmões paralisados. O que pode acontecer é que se você estiver muito perto de onde esse fio caiu, mesmo assim, a água, tá? Pode fazer a eletricidade fluir da ponta do dedo do teu pé até o garão por dentro da pele, entendeu? E isso pode fazer você cair no chão. E aí, quando você cair no chão, você se desequilibrar, você colocar o outro pé no chão, então a eletricidade passa por dentro das suas 2 pernas. Então é isso que acontece. Aí, se você desmaiar e cair no chão, ela vai passar para o teu corpo todo, e aí vai parar teu coração e teu pulmão e já era. Por que chuveiro, então, ele é seguro e torneira elétrica é um negócio muito seguro, tá? Justamente porque não acontece esse fenômeno. Geralmente, quando você está lavando a louça ali ou você está tomando um banho, a eletricidade vai tentar fluir da ponta da tua cabeça à ponta do teu pé pelo chuveiro, isso é óbvio. Só que se você levar um choque, quando você leva um choque, os músculos da tua mão vão tender a fazer o quê? Se fechar, entendeu? Os músculos da tua mão vão fechar. Então, geralmente, quando uma pessoa encosta no fio elétrico, você tem que sempre encostar em alguma coisa que você acha que está energizado. Primeiro que se você acha que está energizado, você não pode encostar, né? Mas você é metido e vai encostar para ver se está dando choque. Então você vai encostar com a parte de cima da mão. Não com a parte de baixo, a palma, mas sim com a parte de cima, as costas. Porque se você levar uma descarga elétrica ali, os seus dedos vão se fechar e você não vai agarrar em nada.
Você vai conseguir puxar a tua mão. Porque a eletricidade em si, ela não vai fazer, tipo assim, a tua mão grudar no fio. Entendeu? A tua pele grudar no fio, a tua perna grudar no fio. O que faz você grudar no fio são os músculos da tua mão que abraçam o fio. Então a tua mão vai fechar, o fio vai ficar dentro da tua mão e a menos que você morra, você não vai soltar. Então aqueles vídeos do pessoal tomando choque, fica aí tomando choque e de repente larga. Largou porque morreu, pessoal. Infelizmente é isso aí. Largou porque morreu. Se sobreviver, tá? Já vi casos disso acontecer, da pessoa largar e sobreviver depois, é um milagre mesmo de Deus, porque a pessoa literalmente morre. Com certeza vai ficar com sequela, vai ficar com marca, e vai ficar com isso pro resto da vida. Agradecer a Deus aí agradecer a Deus que viveu, né? Então, pessoal, voltando à nossa linha de raciocínio aqui, agora vocês deram para entender por que mais ou menos não dá choque o chuveiro e a torneira. E aí tem outro fenômeno, pessoal, que acontece o seguinte: se você estiver utilizando um conector 4mm, tá, para torneira e um 4mm para chuveiro, o que acontece, pessoal? A resistência desses, tipo assim, são condutores que podem ser, sim, utilizados. A tabela de condutores permite você utilizar 4mm para torneira de 550 watts, né? 220, e a chuveiro 220 de até 720, 7.200, você consegue utilizar cabo 6mm. A norma prevê isso, tá? Só que o que acontece, pessoal? Quando fica muito enforcado, assim, você está ligando uma carga que ela fica muito enforcada, por mais que você ligou da forma correta, suponhamos que um fio de luz é igual a um encanamento de água. Igual esse encanamento de água aqui, ó. Esse aqui que é o fio de luz. Então, o que acontece? Quando você tem muito enforcado aqui, pode acontecer, tá? De sobrar uma resiliência, que é o que acontece, tá? De sobrar uma resiliência no fase. Entendeu? Então, a resistência do teu corpo, e quanto mais pequena a bitola do fio, mais resistente ele é. Então o elétron ele sempre vai tentar passar pelo lugar mais fácil. Então o teu corpo começa a dividir os elétrons com o condutor. Por isso que a torneira começa a dar choque. Então qual que é a grande sacada para a torneira e para o chuveiro não dar choque? Você usar um condutor de 10mm para o chuveiro, independente se é 110 ou 220. Por quê? Porque o condutor 10mm, como a seção transversal dele é maior, a resistência dele vai ser menor. Então os elétrons não vão querer fluir pelo teu corpo, até porque você é um mau condutor de eletricidade, entendeu? Comparado ao neutro. Porque o neutro, pessoal, a grande sacada está aqui, ó. Esse aqui é o transformador. Então vai entrar aqui RSIT, tá? Sem neutro, RST, defasagem em 120, ligação triângulo, não tem neutro. E vai sair o X0, X1, X2 e X3, que vai ser o fechamento estrela. Vai surgir o neutro aqui. Então aqui nós temos entre o T e o R 380, tá? E 220 entre o T e o central aqui. Se for um trafo de 110 220, então aqui 220 deste ponto, e 110 aqui. No caso é 250, se não me engano. Eu sei que tem uma regrinha aí, mas não vamos entrar em detalhes desse vídeo aqui. Então, pessoal, lá no transformador do teu poste, como esse transformador gigantão aqui, ó, a grande sacada está aqui para vocês entenderem de uma vez por todas. Nesse ponto aqui, o X0, tá? No transformador, o X0 é o neutro. Ele é o comum das três espiras que estão aqui dentro, ou bobinas. Então o X0 sai um condutor dele, vem na carcaça aqui do transformador e desce lá embaixo e vai numa haste de ateramento. Ou seja, pessoal, o neutro ele é um ateramento também. Por que vocês acham, pessoal, que o neutro é 0 volts? Na verdade, o neutro não é 0 volts. Se ele está conduzindo positivamente na senoide e negativamente depois, aquele ponto zero só é zero porque é do ponto onde você está medindo o parâmetro. Eu sei que é confuso, pessoal, eu sei que é confuso, mas esse pino aqui, na verdade, no transformador, ele é aterado.
Ou seja, nós temos 220 volts mais e 220 volts menos. Se a gente tirar o ateramento daqui, eu nunca fiz esse teste, tá? Não sei porque eu não trabalho com a área nessa aqui de transmissão de energia em alta potência. Eu não trabalho com isso. Mas eu acredito que na tensão de 220, se a gente tirar aqui, vai ficar tipo mais 110 alternado, né? E menos 110 alternado. É isso que eu acredito que pode acontecer, tá? Se a gente fosse tirar todo o alteramento, todos os transformadores do mundo, e no caso o neutro passaria da choque também, tá? Porque o que é o choque? O choque é uma diferença de potencial. Então, se você tá com o teu corpo potencializado com o mesmo potencial, não dá choque. Por isso que os trabalhadores que trabalham nesses tipos de fio aqui, eles emendam um fio aqui nos fases, entendeu? Claro que eles usam luvas, né? Mas o que eles fazem, pessoal? Quando a rede de alta tensão, essa aqui de cima, 13.8, o que eles fazem? Eles vão com um gancho amarrado na cesta e neles mesmo e grudam o gancho aqui. Então o gancho vai fazer equipotencialização de todo o equipamento dele. Então ele pode mexer naquela fase ali, desde que ele tiver com o gancho conectado ali na fase, ele pode mexer ali, não vai sofrer descarga elétrica, não vai ter risco de morte, nada. Entendeu? Porque ele está equipotencializado. A partir do momento que ele desequipotencializar, aí ele pode sim sofrer uma descarga elétrica. Pode sim, tá? E esse é o motivo pelo qual os passarinhos pousam nos fios e não morrem, porque eles não têm carga nenhuma, passarinho. Ele simplesmente pousa no fio e fica equipotencializado com a areia que está ali naquele fio. Aí ele sai do fio, vai em outro, que potencializa com o outro, porque ele não tem base nenhuma. Então, esse é o motivo pelo qual o nêutron não dá choque, porque o nêutron já é alterado na Terra toda, no planeta Terra todo. Inclusive, deixa eu achar aqui, esse transformador gigantão aqui, ó. Esse transformador gigante, todo o quadrado aí que vocês estão vendo, esse muro aqui, um pouco para trás aqui da subestação, tem uma malha de ateramento gigantesca, se eu não me engano, tem que ficar abaixo de 5 ohms esse ateramento. Eu sei que tem que ser um ateramento muito bom, muito forte, justamente para dessobrecarregar o neutro do poste. Vocês notam que tem 3 fases aqui. Vocês já se perguntaram por que tem 3 fases aqui e o neutro geralmente é até mais fino? Ó. Sabe por quê? Porque basicamente, pessoal, como a defasagem de 120 graus nesse poste aqui, né, é 120. Então o que acontece, pessoal? Quando os elétrons estão fluindo 100% aqui, eles estão fluindo 25 aqui e 0 aqui. Então, quando inverte, os elétrons fluem 100% aqui, tantos por cento aqui e 0% nesse. Então, nenhuma dessas 3 fases aqui vão estar ao mesmo tempo fluindo elétrons pelo neutro. Por isso, o neutro não precisa ser grosso ou do poste, porque o da tua casa, o neutro tem que ser da mesma bitola do fase. Tem que, é obrigatório, pessoal. Outra dica, outra coisa que a gente tem que analisar para o vídeo ficar bem completinho. Deixa eu só ver quantos minutos que tá, 18 minutos já de vídeo. Então se liga nessa aula aqui, pessoal. Na tua casa, o neutro é esse aqui. Tá? Então na tua casa e na casa de todo mundo tem o neutro. E esse neutro, tá? Ele é o mesmo neutro que é aterado aqui no transformador. Ligado aqui, vai lá no ateramento e vai no ateramento. Entendeu? Vai no ateramento aqui no chão e todo o chão onde tu pisa é um neutro. Ponto final. É um neutro. Então, veja bem, que toda a extensão, desde o transformador, todos esses postes que passam a energia aqui até a tua casa, daquele transformador em si, seja lá quantos quilômetros que ele faz, aquele transformador, a rede daquele transformador de microtensão, porque aqui 3.8 é baixa tensão e 220, 380 é microtensão. Então, pessoal, todas as residências têm uma massa de ateramento no padrão. Todas elas têm uma massa 2,40 chumbada lá na terra, no padrão, tá? Então, o neutro, na verdade, ele é, digamos que uma malha de ateramento gigantesca. O neutro, ele é o melhor ateramento do mundo, tá? Mas por que você não pode usar ele como ateramento, o neutro? Porque ele pode sofrer interrupções, entendeu?
Porque ele pode romper aqui, só que se esse neutro romper aqui, bater aqui e tornar fase, pela quantidade de postas que tem, dependendo da quantidade de postas que tem para dentro, todas as hastes de ateramento aqui no chão vão causar o curto-circuito aqui. Não significa que vai queimar o elo fusível transformador, tá? Aqui dá pra ver os fusíveis aqui em cima, ó. Aqui em cima os fusíveis, ó. Não significa que vai queimar esses fusíveis, mas com certeza vai derrubar essa tensão, evitando uma perda maior. Entendeu? Evitando uma perda maior. Então, o sistema em si elétrico ele é perigoso, mas ele é muito seguro. E o sistema em si, o jeito que ele é feito, ele é seguro. Só que agora o que acontece? O neutro, tá vendo esse neutro aqui que vai para ser a mal, aqui que vai na casa de alguém? Esse neutro pode se romper aqui. E a haste de ateramento que tem no padrão não vai ser o suficiente para derrubar a tensão. Porque para vocês terem uma ideia, pessoal, um ateramento de 5 ohms, ele tem que aguentar 40 amperes. E para você chegar no ateramento de 5 ohms, se o solo for bom, vai 4 hastes de ateramento e um cabo de cobre nu inteirado no chão. Para você conseguir. Então, esse videozinho de pessoal aí botando um ferro no chão e ligando lâmpada, essa lâmpada tá acendendo, ela tá acendendo ali com 60 volts, 50 talvez. Entendeu? Funciona para uma lâmpada, mas para um chuveiro nunca vai funcionar. Tanto que o medidor ele só mede o fase, né? Os medidores, entendeu? Só mede o fase esses medidores aqui. Talvez os modernos agora meçam o neutro também para descobrir fuga de energia, alguma coisa assim. Talvez, né? Não sei porque eu não trabalho com isso. Mas, pessoal, onde eu quero chegar é o seguinte. Na tua casa tem que ter um neutro bom, tem que ter um fase bom, da mesma grossura da bitola, um disjuntor decente, pelo motivo que é o seguinte, esse neutro aqui vai para tua casa e tá indo para casa do vizinho, e tá indo para casa para outro vizinho, e tá indo para outro vizinho. A primeira fase aqui vai para tua casa, a segunda vai para esse vizinho de cá, e a terceira para o vizinho de cima. Então o que acontece? Se vocês três ligarem somente um chuveiro na mesma temperatura e consumir vocês três a mesma corrente elétrica, vai acontecer um efeito que anula o neutro. Então a corrente passa a fluir dessa fase, vai na tua casa, passa pelo teu chuveiro, vai no chuveiro do vizinho e volta aqui. Entendeu? Mas isso pelo neutro. Entendeu? Porque o que acontece? O fase está aqui. Entendeu? Vai para tua casa, passa no teu chuveiro, volta aqui, vai lá no chuveiro do vizinho, volta aqui. Entendeu? Aí o outro vizinho vai chuveiro lá, volta aqui, e fica os três chuveiros conectados juntos em 380 pelo neutro. Entendeu a grande sacada? Antigamente você dizia que o neutro podia ser mais fino. Só que o pessoal não entendia, porque o pessoal via isso nos postes, né? E pensava, nossa, o neutro não precisa, o neutro é um condutor que não precisa. Por isso que as casas pegavam fogo, o pessoal moria eletrocutado. Justamente por causa disso. Então, vamos ver quantos minutos que tá o vídeo. Daqui a um pouco eu vou ter que pausar o vídeo aí para fazer a continuação dele, pessoal. Mas para vocês não vai mudar nada aí. Então acontece esse fenômeno aqui. Então, pessoal, agora que vocês entenderam, pessoal, de uma vez por todas, como funciona o transformador, como funciona o fechamento, tá? Agora que vocês aprenderam que a Terra é um neutro gigantesco, entendeu? Se você conseguir um ateramento na tua casa ali, se você conseguir um ateramento de 1 ohms, usando 10 hastes de ateramento, com cabo de cobre nu inteirado no chão, chumbar esses cabos bonitinho e usar de neutro, você pode usar. Tu não vai mudar nada, entendeu? Tu não precisa nem puxar do poste. Desde que, claro, o ateramento desse transformador aqui, que é o da tua rua, tá? Esteja bem aterado no chão. E ele está bem aterado no chão, mas não pela haste dele, pelas milhares de hastes que se conectam nos padrões. Cadê a foto do padrão aqui? Cadê? Aqui, ó. Pelo padrão. Todo padrão vai ter um ateramento no chão, isso faz um neutro muito bom. Então, pessoal, qual que é a grande dica para vocês poderem ligar a torneira elétrica, tá? Que nem eu disse, a norma proíbe isso. Só que a norma também fala que condutores acima de 10 milímetros podem ser usados, o neutro pode ser usado como ateramento, desde que o conector de ateramento e o de
e o de neutro seja de 10 milímetros. Só que isso dentro do quadro de distribuição. Eles não recomendam você fazer isso nas tomadas, não recomendam você fazer isso no chuveiro na torneira elétrica. Porém, pessoal, se você parar para analisar, se você tiver todas as tomadas no ateramento e todas as tomadas da sua casa, todas as tomadas têm ateramento, e esse ateramento é um ateramento TNC. Se eu não me engano, é esse ateramento que utiliza o neutro como ateramento. E você fazer um curto do neutro para o ateramento da tua casa e chegar do neutro que vem para tua casa romper, aí toda a tua casa vai ficar energizada. Tudo que tiver na tomada aí que tem ateramento, fornos elétricos, máquina de lavar, geladeira, fogão, tudo isso vai ficar energizado e você pode morrer eletrocutado. Então, o que eu quero dizer? A norma está sendo equivocada quando ela fala isso para você. Entendeu? Eu sou engenheiro. Tá? Eu não posso dizer para vocês que a norma está errada, porque senão eu perco meu CREA. Basicamente é isso. Mas eu estou falando que a norma está errada nesse sistema. Entendeu? Porque, na caixa pode. Mas se tu fizer isso no chuveiro e na coisa não pode. Isso não pode. E por que a norma talvez, tá? Porque talvez ela proíba de você ligar o ateramento do neutro. Se lá no padrão, no QDC, no quadro de distribuição pode, por que no chuveiro não pode? Entendeu? Por que no chuveiro não pode e lá no quadro pode? Justamente porque geralmente o pessoal utiliza condutores subdimensionados ou muito enforcado para o chuveiro. Então lembra que eu falei, condutor muito enforcado, os elétrons vão tender a pular daqui, passar pelo teu corpo. Agora, se os condutores, se você usar um condutor, e agora vou falar qual que é a receita. Vou falar agora qual que é a receita. Vocês aprenderam aqui como é que é o sistema aqui de chaveamento, aprenderam como é que funciona o transformador, aprenderam como é que funciona a grande malha de ateramento aqui do sistema de energia, aprenderam tudo aqui sobre o fechamento, e eu vou explicar qual que é a grande sacada de vocês, pessoal. A grande sacada é o seguinte: utilizar um condutor, tá? Eu não estou mandando vocês fazer isso, tá? Tô falando o que eu fiz e funcionou para mim, e tem muita lógica, porque pessoal, se vocês entenderam tudo que eu expliquei para vocês até agora, vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? Tem muita gente aí falando umas vezes que eu sou um enrolão, mas eu gosto de explicar bem explicadinho para você não ir e fazer o que eu falei numa coisa que eu não falei que era para fazer. Entendeu? Então, nas tomadas, você não vai usar ateramento na tua casa. A única tomada que você vai usar ateramento na tua casa vai ser na máquina de lavar. Tá? E na máquina de lavar e na secadora. Tá? Se você tiver um fogão que dá choque, usa no fogão também. E se tiver um forno elétrico, também usa. Isso é a única coisa que você vai utilizar. A geladeira também, tá? Na geladeira também, nessas tomadas. Por quê? Porque esse tipo de eletrodoméstico, eles têm o pino de ateramento. Agora, carregadores de celulares, aquecedores, esses aquecedores à resistência, e demais outros eletrodomésticos, impressoras, computadores, notebooks, videogames, entre outras coisas, não tem nem pino de ateramento, não tem. Então, para que você vai pôr na tomada? Não precisa, não gasta dinheiro com isso. Não gasta dinheiro na tua casa. Tá fazendo elétrica na tua casa, não gasta dinheiro com bobagem. Então, você vai colocar ateramento na cozinha, onde tem as coisas, e na área de serviço. É só isso que ali você vai colocar. E você vai fazer o quê? Você vai pegar por exemplo, esse ateramento e você vai fincar uma haste de ateramento lá fora. Aí, pessoal, como eu estava dizendo, você vai fincar uma haste de ateramento lá fora, uma só, pode ser até pequena, tá? Mas o ideal é você botar uma grana já. Não muda muito o valor, coloca uma grana. Então você vai fazer um ateramento TT, entendeu? Em todos os teus eletrodomésticos da cozinha e da área de serviço. Porque fora disso, nenhuma tomada que você vai pôr na tomada, tá? Nada vai ter pino de ateramento. Então não precisa gastar dinheiro com isso. E utilize, pessoal, o fio 1,5, tá? Tudo para essas tomadas, fio 1,5, tá? E se for vir do quadro para haste, um fio 6 no mínimo, tá? E vocês vão utilizar. Eu peguei esse IDR aqui, esse dispositivo visual, por exemplo, né?
mas vocês vão comprar um IDR, né, um dispositivo que desarma caso alguém leve um choque, entendeu? Porque como esse dispositivo funciona, pessoal, vamos pegar aqui esse aqui, por exemplo. Os elétrons vão vir do neutro, tá? Vão passar por dentro dele. Aqui vai ter uma espira, ele vai dar 2 voltinhas aqui numa espira, vai vir para cá, vai passar pela resistência do teu eletrodoméstico e vai voltar aqui nessa outra ponta, vai dar 2, 3 voltinhas aqui no toroide que tem aqui dentro, né? E vai sair aqui. E como os mesmos elétrons estão passando pela espira, fazendo um campo magnético por um lado, e estão voltando pelo outro aqui, fazendo campo magnético para o outro, ele anula o campo magnético dentro dessa espira e não tem nenhum efeito de magnetismo. Então não desarma ele. A partir do momento que ele leva um choque, que tanto de neutro, para o lado do neutro, descarrega na Terra os elétrons, ou do fase, né? Descarregou na Terra, ou seja, os elétrons vão passar por essa peça e não vão retornar por ela, porque estão com fuga. Então isso cria um campo magnético dentro dela aqui, que faz ela desarmar. Então a grande sacada é isso aqui, vocês vão usar um IDR, pessoal, um dispositivo residual na casa inteira de vocês. Se quiserem botar 2, bota um par de serviço, bota um par principal, tá? Aí vocês podem botar um IDR desse modelo aqui, tem vários modelos, tem modelos mais caros, tem modelos mais baratos, pesquisem sobre isso, né? O vídeo não é sobre isso. Daí vocês vão colocar um IDR desse aqui e fazer um ateramento. Tá? Você também não precisa fazer um ateramento. Se tu for colocar um IDR desse aqui, você não precisa fazer ateramento, porque a partir do momento que você levar um chocão forte, ele vai desarmar, né? Só que por via de consciência, né, via das dúvidas, na minha casa, por exemplo, tá, uma casa antiga, eu instalei um IDR desses aqui e não coloquei ateramento tomada nenhuma, a não ser na máquina de lavar. Tá lá embaixo da máquina de lavar. Eu coloquei um para segurança, né? Não é eu que mexo lá, mas é uma segurança, né? Entendeu? Aí qualquer choque, pessoal, que vocês forem levar, esse dispositivo aqui vai salvar vocês. Entendeu? Mas por que tem que pôr esse equipamento aqui? Por que tem que pôr ele? Pela questão do seguinte, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar um fio mais grosso, colocar um fio 10 milímetros para o chuveiro, tá? Bota o fio 10 milímetros no faz, 10 milímetros no neutro. E vocês vão ligar o fio neutro aqui do chuveiro e da torneira elétrica, tá? Quer dizer, o alteramento, né? Vocês vão ligar o alteramento do chuveiro e da torneira elétrica no neutro, entendeu? Com fio, o neutro está um fio mais grosso, tem resistência bem baixa, os elétrons não vão querer passar pelo teu corpo. E a grande sacada está o seguinte, pessoal. Lembra que eu falei que se caso romper aqui o fiozinho que vem na tua casa aqui, ó, romper esse neutro aqui, você pode morrer eletrocutado na torneira elétrica da tua casa. Se você pegar com a mão por baixo dela e os teus dedos abraçar o bico da torneira, meu filho, já era. Entendeu? Então a grande sacada, pessoal, é você equipotencializar o neutro. Vocês vão pegar no mínimo duas hastes de ateramento, tá? De 2,40. Vocês vão fincar no chão elas uma distância de 3 metros cada uma, tá? E vão colocar um fio de cobre nu, vão colocar um conector TG-DU, que é esse modelo aqui, tá? E vão conectar uma massa na outra, vão pegar um conector de 10 milímetros, tá? Por que 10 milímetros, não 2,5? Porque veja bem, pessoal, a Terra é um grande nêutron e a corrente tem que escoar para algum lugar. Se você usar um fiozinho fininho de ateramento, os elétrons vão preferir fluir pelo teu corpo do que pelo fio. Isso é óbvio. Então vocês vão usar um fio 10 milímetros no sistema de ateramento de vocês e vão equipotencializar o neutro. Vamos pesquisar aqui rapidão. Quadro de distribuição. Escrevi errado aqui, mas vamos lá. Imagens. Vamos achar um aqui. Que nem esse modelo aqui, ó. O ateramento está aqui e o neutro também está equipotencializado aqui. Então vocês vão fazer esse esquema. Vocês vão pegar um neutro e vão colocar uma equipotencialização dele
vão equipotencializar nas asas de estaramento, ou seja, vocês vão deixar o neutro da casa de vocês. Tá vendo esse fio aqui? Ele é um fio de provavelmente 16 e aqui é um fio de 16. Se vocês aqui potencializar o neutro lá com duas asas de estaramento e um cabo 10, é equivalente a um fio maior de neutro. Então, os elétrons nunca vão preferir passar através do teu corpo pro chão, porque eles têm um caminho muito melhor, que é um fio neutro potencializado no Master Power impossível. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar um dispositivo DR, tá? Porque vocês vão equipotencializar o neutro lá. Vocês vão colocar um dispositivo DR, vocês vão ligar o neutro com o ateramento no neutro do chuveiro da torneira e utilizar um cabo maior, 6 milímetros para a torneira elétrica e um cabo de 10 milímetros mínimo o chuveiro. Entendeu? Dessa forma, se romper o neutro lá do poste e tiver alguma fuga de energia, esse DR aqui ele vai desarmar. E outra coisa, pessoal, vocês vão ligar exatamente como está aqui, ó. Por quê? Se vocês ligar esse ateramento da torneira elétrica do chuveiro depois aqui quer dizer, antes do DR, aqui em cima, né, a energia dele entra por cima, embora não muda nada, entra por baixo, mas ele geralmente entra por cima. Se aqui embaixo está saindo o fio pro chuveiro, você ligar aqui em cima, dá uma fuga de corrente e desarma o DR. Por isso você tem que ligar antes, entendeu? E por que então a gente não vai ligar todas as tomadas, o ateramento todas as tomadas depois do DR aqui no neutro? Porque se romper o fio aqui, por mais que tenha os ateramentos, né, não vai ser o suficiente para impedir de você levar um choque e tua casa funcionar. Entendeu? Por isso que a norma fala que você, por exemplo, ligar o ateramento no neutro, liga o ateramento no neutro com cabo 10 no quadro pod, mas você rompe o neutro lá fora, cara, entendeu? Então a própria norma tá errada, vamos falar a verdade. Vocês estão conseguindo entender. E só faria sentido, né, se a gente ligasse os ateramentos e o neutro no esquema TNC, então, utilizando um DR. Então, a gente utiliza o DR, faz sentido se a gente ligar antes aqui dele. Porque daí você dá uma fuguinha de tensão lá, esse aqui já vai desarmar. Tá? Independente do nível. Da funguinha acima de 30 mA, ele já vai atuar e desarmar. Então, dessa forma assim, pessoal, vocês tendo aqui o IDR instalado, o neutro equipotencializado e os cabos 10 milímetros tá, para o chuveiro e 6 para a torneira, a torneira não vai dar choque porque o elétron vai preferir vir pelo fio por aqui e ser descarregado. No caso daí, vocês não vão ligar o ateramento aqui, vocês vão ligar no próprio fio lá, porque vocês já estão usando um fio mais grosso. Então, em vez de passar 3 fios, vocês vão passar só 2. Tem essa que é a vantagem também, vão economizar no cobre. Entendeu? E não adianta nada você colocar um fio de 1,5 no ateramento. Ah, coloquei um fio 1,5 lá, não vai adiantar. Tá? Porque o fio 1,5, a resistência dele, o elétron vai preferir dividir. Os elétrons vão preferir se dividir metade no teu corpo e metade no fio. Por isso que tem que ser um fio grosso, cara. Um fio 4 milímetros, fio para ateramento. O pessoal acha que só ateramento não muda nada, coloca um fio 1,5. Não coloca então, melhor deixar sem. Né? Então, espero que eu tenha ajudado, esclarecido muitas dúvidas aqui. Na minha casa, o que eu fiz na minha casa? Eu fiz exatamente isso. E que potencializei o neutro lá fora aqui do quadro, né? E que potencializei exatamente igual. Tá igual ao do que tá aqui. Inclusive, me baseei nessa foto para fazer o quadro aqui em casa. Então, tá potencializado aqui, passa pelo DR e aqui no baramento de neutro, sai o neutro 10 milímetros, vai no chuveiro e é ligado o ateramento lá, no próprio chuveiro. Entendeu? E aqui sai 10 milímetros também e vai lá no chuveiro. Posso usar um fio 6? Posso, cara. Só que o fio 6, se ele estiver no lugar frio, ele aguenta 40 amperes. Daria para utilizar um disjuntor de 40, né?
Só que se tu vai utilizar um disjuntor de B40, ele vai desarmar com 44, geralmente, 43 amperes. Então, você não vai, tipo, o chuveiro não vai conseguir chegar a essa potência, né? Geralmente é 32 amperes que o chuveiro não vai conseguir chegar a 40. Mas se acontecer um curto-circuito, um rato ureus filtro no seu curto-circuito, e essa corrente pode ser que frite o fio todo e não desarme o disjuntor. Então eu recomendo usar fio 10 no chuveiro, fio 6 na torneira e disjuntor compatível, né? 10, que é compatível com o chuveiro. E no caso da torneira, que é 25, então utiliza um 32. Mas no caso da torneira, como dificilmente ela chega, porque veja bem, é declarado, tá? É os cálculos, mas não chega a isso, entendeu? Não vai chegar a isso, até porque quando você ligar a torneira lá, por mais que tu esteja usando fio grosso, todas essas emendas que tem aqui, isso que vai gerar uma resistência, a tensão vai cair lá na ponta. Geralmente a tensão 220 vai cair lá para os 218. Isso já vai tirar um pouco ali da potência da torneira também. Então, um disjuntor aí de B25 para torneira, pode utilizar mesmo, a torneira saindo de 25, vai ficar enforcado, vai funcionar. Agora, no caso do chuveiro, com o disjuntor de 32, o chuveiro chega a 34 amperes, aí não dá, aí ele passa. Entendeu? Também funciona, você pode colocar também, mas a chance de derreter o disjuntor, da problema do disjuntor é muito grande. Como aqui em casa, minha casa também eu coloquei um. Inclusive, quando eu montei com um B32. Aí instalei um chuveiro mais forte, 700, 7500, puxou 34 amperes, funcionou um tempo, depois o disjuntor estragou. Perdi se quiser. E coloquei um DPS desse aqui ligado aqui também no neutro, que no caso é o ateramento e o neutro, né? E, e no caso que eu disse ali das tomadas, né? Ateramento de tomada, você não vai ligar no neutro aqui. Você nunca vai ligar aqui. Embora esse neutro aqui romper, embora esse aqui rompeu esse neutro aqui, tá? Vai energizou as carcaças, você levar um choque, você vai estar descarregando patera. Então, esse carinha aqui, mesmo sem neutro, mesmo os dois neutros virando a mesma fase, ele desarma. Ele vai desarmar. E vai desarmar, inclusive, se você colocar duas aqui, ligar o motor e grudar, ligar uma lâmpada e ligar o outro polo da lâmpada na terra, ele vai desarmar com 15 mA. Se ele é 30, ele desarma com metade. Porque ele soma, né, os sentidos da corrente. Elas não se anulam, elas somam. Então, é, tem gasto, tem. Com isso, você também pode fincar ali um masteramento no chão, puxar o fio lá. Só que daí você não vai ter o neutro potencializado, é uma desvantagem. E provavelmente você não vai ter colocado aqui com DR. Eu posso com fio 6 mm ligar o condutor de neutro da torneira elétrica, ou quer dizer, o condutor de ateramento da torneira elétrica do chuveiro no neutro, posso ligar? Se você não tiver isso aqui, se você não tiver a equipotencialização, não recomendo. Não recomendo ligar. Não ligue. Tá? Não liguem, porque se esse neutro do poste romper, já era. Tu não tem equipotencialização, você não tem a proteção aqui, já era. Entendeu? Você pode estar morrendo eletrocutado. Não na torneira e não no chuveiro, tá? Porque, como eu expliquei, né, no começo do vídeo ali, a água assim não é tão condutiva assim. Tá? Você não tem, e a tua mão também não tem o que abraçar na hora do choque ali, então provavelmente você vai tirar a mão da água, você vai sair ali do chuveiro, enfim, se estiver dando choque. Em casas que tem chuveiro bifásico, que é duas fases, às vezes nem neutro tem, as pessoas não levam choque. Tá? Duas fases que estão indo lá. Posso ligar no neutro, chuveiro bifásico? Podem, porque o neutro é um ateramento equipotencializado. Entendeu? É isso que ele é. O neutro, ele é um ateramento. Então você pode ligar. A norma fala que não pode, entendeu? Tem uns caras na internet ali que falam que, porque se tu ligar tu vai morrer, e não sei o que, e é perigoso isso aqui. Cara, sabe o que é o mais perigoso numa estação elétrica? É você pagar pra um cara que faz meia boca. Aí o cara não vai colocar essas proteções aqui, não vai ter que potencializar aqui, e na hora de montar a tomada, ele vai deixar ele não vai colocar os terminalzinhos, ou o problema nem é esse, às vezes ele vai deixar uma sobra de fio, que com o tempo esse fio é capaz de encostar o ateramento, como eu já vi isso acontecer, né? O ateramento da tomada, ele deixou uma sobrinha de fio e começou a encostar no fase. Aí tudo que tinha ateramento, todo ateramento da casa do cara,
começou a dar choque. E a casa toda do cara, a luz triplicou no final do mês. E aí, o que eu usei para descobrir? O que a gente fez para descobrir? A gente foi no quadro de distribuição do cara, tinha lá uns 20 disjuntores, mais ou menos, porque a casa era grande, e foi desligando um por um, até achar qual que estava dando fuga no ateramento. Mas basicamente, tudo que tinha pino Tera da casa do cara, entendeu? Inclusive o telhado, que era de aluzinco, estava dando choque, porque ele tinha placa solar. Aí o fio do ateramento ia no inversor, do inversor ia nas placas e energizava o telhado do cara. O cara foi lavar o telhado, quase morreu lá em cima. Tudo por causa do pedrecista que deixou, entendeu? Que não fez direitinho lá e ficou encostando o ateramento, cara, é, mal feito no fase na tomada. Entendeu? Eu já vi isso acontecer. Já peguei problema assim. A gente cortou fora o ateramento e o cara também descobriu que o caso de ateramento que os caras tinham fincado para solar, que tava ligado o ateramento da casa toda lá, tava esquentando, cara, o chão. Chegava a esquentar o chão. Ele caminhava ali de pé descalço, cara. Esquentava, cara. E ele cortou o fio, raspava assim, sem faísca, sem fogo. Entendeu? É, então, tipo assim, só não foi pior porque o ateramento tava ali conectado, tava derrubando a tensão. O corpo ele tava sendo derrubado a tensão. Por isso que não foi pior. Mas é isso, pessoal. Espero que tenha esclarecido e espero que vocês não façam, não liguem o ateramento no neutro. Espero que vocês não façam isso sem equipotencializar e sem colocar o DR, entendeu? Sem isso, pessoal, não coloque, cara. O vídeo aí ficou meio longo, ficou muito longo, cara, mas eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar aqui de uma vez por todas, cara, quase 1 hora de vídeo, né? Mas a explicação foi boa, né? Vocês aprenderem como é que funciona o transformador, como é que funciona o fechamento do transformador, por onde surge o neutro, por que o neutro não dá choque, entendeu? Vocês descobriram, vocês nunca pensaram nisso, né? Mas vocês descobriram que existe um neutro só na areta, obviamente, e todos os padrões têm um master lá. Então o neutro e a Terra é um neutro gigante, né? É um neutro gigante. A Terra é um mau condutor de energia, por isso você precisa usar pelo menos 2 aças na equipotencialização, tá? Outra coisa, você colocar uma aça de ateramento no chão vai resolver o problema? Se você tiver o DR, eu recomendo que sim, porque a partir do momento que algum fio, que algum motor perdeu o isolamento da geladeira, o motor perdeu o isolamento da geladeira às 3 da manhã, deu fuga pro Terra, desarmou essa peça aqui. Agora, se você não tem o ateramento na tomada, ateramento individual na tomada da geladeira, não vai desarmar essa peça, só vai desarmar ela quando você encostar nela, tomar um choque. Aí vai desarmar. E pode ser que você tome um puta choque, deu 29 miliamperes e não desarma a peça. Mas você vai estar ligado, você não morreu pelo menos, né? Porque acima de 30 que é o perigoso, que os dedos se fecham, que o coração para e que o pulmão para. Esse que é o... E a pessoa se contorce toda acima de 30. Entendeu? Onde eu quero chegar? E você não vai colocar o neutro direto na tua geladeira. Se romper esse fio aqui, meu filho, você vai levar choque, cara. Você vai morrer lá. Mesmo que potencializado, né? Porque uma aça, 2 aças dessas aí, sozinhas, dependendo do que tu tem conectado na tua rede, na tua casa, né? Não vai conseguir dar conta. Então a tensão vai cair. Tipo assim, a tensão entre o equipamento e a Terra, em vez de ser zero, ela vai começar a aumentar. Ela vai começar a aumentar e a tensão entre o neutro e o fase vai começar a diminuir. E entre. Como é que posso explicar? Ficou confuso agora, né? Mas entre. Bom, enfim, vocês entenderam, né? Porque daí, conforme vai aumentando, claro que entre neutro e terra, ela tende a diminuir ou aumentar. Não lembro, até eu me confundi, porque é confuso. Mas eu acredito que deu para entender como é que funciona, né? O que você precisa fazer. Então, qual que é o melhor ateramento que você fazer na tua casa? O TT? Olha, o ateramento TT só funciona se tem isso aqui. Se não tiver, não vai funcionar. Vai ficar descarregando na Terra e não vai funcionar. A menos que você compre 6 hastes de ateramento, coloque 3 metros cada uma, entendeu?
e faz ateramento de pelo menos 5 ohms. Tá? Faz ateramento ali, faz ateramento TT com pelo menos 5 ohms de impedância. Mas aí você que potencializa daí, entendeu? Você não fica com o ateramento TT, você que potencializa tudo daí. Tem ateramento tópico que potencializa tudo, entendeu? Só que não vale a pena, né? Por isso que eu digo que o mais seguro de tudo, sem gastar dinheiro, é você utilizar um IDR e que potencializar o neutro com duas hastes e fazer o ateramento TT com uma haste. Entendeu? E é o mais seguro que tem. Só que, se você não ligar o ateramento do chuveiro da torneira elétrica no neutro, na própria torneira lá, do próprio chuveiro, vai ficar desarmando isso aqui. Entendeu? Indiferente do neutro, se tu ligar no neutro potencializado ou ligar no ateramento de uma sozinho, vai ficar desarmando isso aqui, porque a corrente, essa resiliência que sobra aqui na água, vai ficar vindo para você em vez de ir para onde ela é para ir. Beleza, pessoal? Então chega de conversa. Esse aqui era meu ponto de vista, tá? Não façam um esquema TNC na casa de vocês. Não façam, pessoal. Deixem sem ateramento e tal. Deixa sem, mas não façam. E era isso, pessoal. Muito obrigado.